Bosco Saraiva é um nome conhecido na política. Amazonense, empresário, ele já foi vereador, presidente da Câmara Municipal de Manaus em 2013 e deputado estadual, além de deputado federal. Em 2017 foi vice-governador de Amazonino Mendes, já falecido em um mandato tampão. Ao ser nomeado e empossado no cargo de superintendente da SUFRAMA, Saraiva destacou como missão prioritária promover a integração regional, dinamizar e interiorizar as ações da SUFRAMA, avançar na modernização institucional como valorização das condições salariais dos servidores da casa. O andamento dos processos da autarquia, a aposta CBA e a reforma tributária são alguns dos temas abordados no Conversa Política de hoje. Bosco, sua impressão desse primeiro momento à frente da SUFRAMA? Eu estou muito contente com o trabalho que a gente implementou aqui. Na verdade é um ritmo, né? Eu sou um operário e a gente acaba de montar o corpo dos operários maiores aqui da diretoria com a nomeação do nosso Leopoldo, que saiu esta semana para a Superintendência de Projetos. Então, mais um servidor da SUFRAMA, que está nomeado para o cargo superior aqui. Isso é muito bom para a valorização dos funcionários de carreira aqui da SUFRAMA. E agora o time está completo exatamente para a gente jogar com mais força depois desses 3 meses. Acho que esse ritmo mais dinâmico e efetivo, recebendo as pessoas que procuram a SUFRAMA, especialmente o setor do empresarial, que tem vindo muito aqui, o novo texto da Constituição que nos deu a segurança jurídica, a votação na Câmara foi fantástico para nós, aquele texto que resultou na votação positiva para a Zona Franca. Veja que aquele simples sinal, Álvaro, já fez um monte de gente vir tomar informações aqui na SUFRAMA, e a gente está de portas abertas para receber todos aqueles que queiram contribuir com o progresso da nossa região. Agora, Bosco, você falou aí sobre a escolha dos superintendentes. Por que demorou tanto essa definição da equipe, Bosco? Nós buscamos fazer um trabalho bem efetivo com relação a um fortalecimento político-administrativo. Político-administrativo. Político e administrativo. Sim, não dá para esquecer. Brasília funciona com a política. O que toca Brasília, o ritmo de Brasília, são senadores e deputados federais. E a gente fez tudo combinado com a nossa bancada, 100% aliado. Aliamos com outras bancadas da região também, nós conversamos, por isso demorou um pouquinho, mas agora o time está completo. Agora, você falou aí, obviamente, desses primeiros meses, mas foram meses assim, muito intensos, eu acredito, né? Primeiro pela cobrança da nomeação, né, desses postos, né? Havia uma cobrança política e social em torno disso, então já foi uma pressão. Depois você teve que encarar a discussão dessa aprovação da reforma tributária, que mexe intimamente aí com a Zona Franca de Manaus, na Câmara Federal. Primeira batalha, vamos dizer assim. E na sequência, a necessidade, eu acho que essa é a palavra correta, da gente demonstrar para a sociedade que o atual governo tinha compromissos com a Zona Franca, né, principalmente porque o ministro dos Comércios era alguém que, ao ocupar o cargo de governador de São Paulo, tinha um discurso muito forte contra a Zona Franca. Teve uma luta. Como é que foi essa relação, principalmente com o Alckmin? Você sentiu essa resistência com a Zona Franca? Não, absolutamente. Desde o dia que eu estive com ele, naquela Semana Santa, em que ele oficializou o convite para que eu viesse para a SUFRAMA contribuir depois da indicação unânime da nossa bancada, eu senti o vice-presidente já totalmente a favor do nosso estado, do nosso modelo. Aliás, quando eu tive essa conversa pessoal com ele, ele já tinha vindo uma vez, né? a primeira reunião do Caixa e já tinha demonstrado na sua fala o interesse exatamente da manutenção do nosso modelo, o interesse pelo CBA, o interesse pela Panamazônia, para que a gente possa avançar nos negócios. É um assunto que a gente tratou agora novamente, em off, ele e o senador Omar Aziz, que a gente está cuidando disso, o alfandegamento do Porto Tabatinga, para a nossa relação com Peru, Colômbia, Equador, essa coisa aqui para cima.
para a gente poder comercializar. Nós estamos trabalhando muito fortemente nisso. É assim, eu sou recém-saído da Câmara Federal, isso ajudou muito a compreensão de como funciona o Congresso Nacional e como funciona Brasília. E tem outra coisa que eu costumo dizer, que é bem perceptível. O Romário, quando estava atrás de fazer os 1000 gols dele, ele já estava com a idade bastante avançada. Então, quando a gente é velho, a gente vai pelo atalho. Ele já não dava mais aquele pique, mas ele passava o tempo todo parado ali. Ele dizia, uma hora a bola vai passar aqui, eu vou fazer o gol. E passava e ele fazia o gol, né? Então, eu tenho ido pelo atalho exatamente para que a gente consiga vencer o tempo perdido, especialmente nos últimos 4 anos. Machucaram muito a nossa Zona Franca, machucaram muito a Suframa. Tiraram os recursos da Suframa, diminuíram o orçamento para funcionamento da autarquia. Ele saiu de 58 milhões para 37, numa decrescente, que é um sinal claríssimo de que queriam fechar nossa autarquia, tão importante para o desenvolvimento da nossa região. Não deixaram um centavo previsto para comunicação social, para as informações da importância da Suframa. Isso foi um pecado que nós já estamos restabelecendo. No próximo ano nós teremos recursos para isso. Vai aumentar o orçamento? Precisamos aumentar o orçamento. Tem garantias disso aí? Temos os indicadores, nós temos motivos, temos argumentos para aumentar o orçamento para o funcionamento da Suframa, que não é só Amazonas. Sim. É Rondônia, Roraima, Acre e Amapá. A Suframa hoje funciona nos 5 estados com 47 milhões de reais. E é uma coisa ínfima para um organismo de tamanha importância como é a nossa Suframa. Além disso, houve a eliminação da empresa de segurança que cuidava do Distrito 2, tirou a empresa de segurança, subiu o valor do metro quadrado naquela região. E aí isso foi um desestímulo para a implantação de novas indústrias naquela região. O que aconteceu? As ocupações irregulares, as invasões tomaram de conta de boa parte daquela região, importante para a ampliação do nosso parque industrial aqui em Manaus. E isso nós estamos tentando reverter, salvar o que dá, regularizar junto à prefeitura o que é possível regularizar, combater o tráfico de entorpecente na região. Nós estamos articulados com a Polícia Federal, com a Polícia Estadual, com a Prefeitura de Manaus, e nós vamos agir fortemente com relação a esse assunto. Tem muita invasão ali no distrito? Tem bastante. Nós perdemos muitas áreas, no Distrito 2 especialmente, mas nós precisamos compreender socialmente a carência das unidades habitacionais na cidade de Manaus, mas nós precisamos preservar áreas para a implantação de novas indústrias, exatamente para servir de postos de trabalho para esse povo. Bom, você falou de 2 coisas que são conceitos interessantes, porque toda vez que a gente observa os superintendentes, a visão deles é muito, vamos dizer assim, numérica, né, cartesiana, que é importante, claro, sim. Né? Ninguém está dizendo que não é importante. Mas quando você fala, por exemplo, em comunicação, sim. E quando você fala, por exemplo, em ter uma zona franca mais presente na região, né, com acordos, etc., é uma visão um pouco mais expansionista. Perfeito. Né, vamos dizer assim. E isso, no meu entendimento, é uma novidade. É um andar de cima. Nós precisamos debater a Zona Franca e o futuro no andar de cima. Nós não podemos estar aqui embaixo, na calçada, na beira da sarjeta, discutindo. Exatamente por isso, a integração regional é fundamental. Eu falo desde o dia que eu assumi. A integração regional é estarmos todos unidos, o Amazonas, Rondônia, Roraima, Acre, Amapá, para defender esse modelo que alcança todos esses estados. Nós tivemos a preocupação durante o debate, bancada do Amazonas, junto com as outras bancadas, de defender as áreas de livre comércio, que são as áreas onde estão postos os incentivos para a região como um todo. Portanto, esse é um debate que a gente precisa levar. Nós precisamos olhar para o futuro com o CBA, nós precisamos olhar para o futuro com os negócios da Panamazônia, nós precisamos negociar com o Equador, com o Peru, com a Colômbia, precisamos vender os nossos produtos para eles, precisamos avançar nesse sentido e, portanto, isso tem que ser
para poder a gente melhorar na gestão. Veja bem, quando eu estava falando há pouco da depreciação do organismo, eu quero dizer para você que dentro da SUFRAMA os vários setores não se comunicam ainda. Tem 2 quadros maravilhosos na sala da superintendência que eu amo, que são do meu mestre Moacir Andrade. Ele foi meu professor na escola técnica, meu professor de desenho e arte, e eu adoro o Moacir. Eu vejo o Moacir todo dia, eu me lembro da figura dele quando eu vejo os quadros dele. São 2 telas grandiosas. Mas ali também devia estar 2 telões de 80 polegadas com os indicadores da hora, da economia, da indústria nacional e da nossa indústria, em tempo real, para o gestor olhar e questionar por que está acontecendo aquilo, que queda foi essa de ontem para cá. Assim é, isso hoje é impossível fazer na SUFRAMA. A SUFRAMA ainda caminha hoje com os economistas que são vinculados à superintendência, tendo que pedir por memorando indicadores do outro setor que chegam 3, 4 dias depois, para uma semana, 10 dias depois, tem um relatório para chegar à mão internamente. Vejam o ponto de obsolescência que ficou a gestão. O mundo caminha modernamente e aqui a SUFRAMA ainda está muito atrasada nesse sentido. Então, para isso, precisa de recursos para a implantação de novos softwares aqui dentro, de forma que a gente possa conversar. Isso é um pouco a valorização também do funcionário. Então, é disso que eu falo, é isso que é o meu objetivo pessoal, junto com a equipe que está montada. É exatamente a gente trazer a SUFRAMA para a modernidade. Agora, eu queria aprofundar um pouco mais, Bosco, com essa questão da integração. Eu vi que você teve a preocupação nessas primeiras semanas de gestão de visitar os outros estados. Eu primeiro queria que você falasse um pouco qual a sua impressão da impressão deles em relação ao papel da Zona Franca para a economia deles. Porque a gente olha a Zona Franca da perspectiva do amazonense. Sim. E eu conheço um pouco o Roraima, por exemplo, e eu sei que a Zona Franca é algo que, por enquanto, é aquela coisa ali que existe, mas que eles não têm muita noção. Pois então, é exatamente porque eles não têm a informação de como acessar os recursos. Os últimos anos criou-se uma barreira muito grande aqui, um muro muito grande para todos nós, para a coletividade de uma forma geral, de comunicação com a SUFRAMA. E o que eu tenho feito efetivamente, eu falava um pouco, agora há pouco, da experiência, entendeu, Álvaro? Então eu comunico antes com os senadores, alguns eu já me dou bem por causa do que eu servi na Câmara recentemente. Brasília, né? Aí, quando eu vou ao Estado, eu já conversei com o governador já me recebe e eu levo a SUFRAMA, especialmente a Superintendência de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, que é o PDI, e o setor de projetos, para falar de como acessar aos incentivos. Então, a sua ideia nessas visitas é incentivar, por exemplo, eles captarem recursos. No PDA, dar os caminhos e incentivá-los a criar os institutos para que eles possam acessar os recursos. Veja que os recursos de PDI este ano serão da ordem de 2 bilhões. Vocês já ajudaram muita gente. Nós temos que espalhar isso, senão, mais do que continua como estava. Mais do que olhar para o Amazonas, eles olharam só para Manaus. E está errado isso, é preciso inverter. A SUFRAMA é a região. A SUFRAMA é o grande ministério da Amazônia, desde que foi criado há 50 anos, que vem desde os tempos idos do pensamento, depois do pós-borracha, que a gente precisou de um projeto que culminou com o projeto da Zona Franca de Manaus. Então, eu já fiz Roraima, já fiz o Macapá e foi tudo muito agradável, com o governador, com o prefeito, e aí não entra a questão política. Sim. Nesses estados, prefeitura e governo não caminham juntos politicamente, mas a SUFRAMA lá está acima disso. Suprapartidário. Então, sentou-se à mesa todo mundo para poder, porque nós estamos indo oferecer aquilo que a SUFRAMA já tem há muito tempo, mas que deixaram de eles oferecer. Não têm noção, Bosco? É isso? Falta muita informação. Falta muita informação. A gente fica, por exemplo, como diria lá no Morro, a gente fica estatelado quando eles dizem, não sabíamos disso, como é que a gente faz? Há uma animação. A gente vê que a gente taca fogo e aí os organismos de pesquisa que já existem, basicamente vinculados
as universidades. Você vê, lá no Roraima tem somente 2 institutos privados, os outros são as universidades, precisa ter 20 privados para poder acessar, porque a mocidade está bastante ávida para desenvolver uma coisa nova, uma inovação. Eles estão olhando nas redes sociais, coisas novas surgindo todo dia, e todos eles podem fazer. Nós estamos fazendo exatamente isso. Você veja, lá no Roraima... Isso é ciência e tecnologia, né? Ciência e tecnologia. É desenvolvimento de projetos, você está falando. Exatamente, coisas novas. Coisas né? novas. Olha só, lá tem... A Serra Verde é um exemplo da primeira indústria de esmagamento de soja que é incentivado pela Suframa, em Roraima. Eles já estão produzindo 6 milhões de litros de óleo de soja lá na Serra Verde, onde eu fui visitar. E eles faturam 250 milhões por ano e estão com o projeto de faturar 1 bilhão. E eles estão negociando com Venezuela, Guiana, que cresce absurdamente, as Guianas. Então, estão negociando para cima e mandando ração de soja e óleo de soja também para cá, já para o Amazonas via 174. Então, você veja, eles são um case de sucesso que nós estamos... lá no Roraima, eles vieram para o Roraima, para o nosso encontro, palestrar para outros investidores, para outros empreendedores. E essa é a atividade que tem que ser feita. Agora nós estamos com a programação para ir, vamos a Rio Branco, no Acre, brevemente, estamos precisando afinar a sua agenda, o programa já está todo montado, o pessoal do governo do Acre já veio aqui, porque quando você faz num canto que funciona, que os resultados são positivos, isso se espalha rapidamente. E nós não fizemos só essa vez. Isso é uma roda. Isso vai ser permanente. A gente vai fazer parte da política, né? Exatamente. É uma política de governo que a gente está fazendo. São os novos ares do governo do presidente Lula, da implantação da neoindústria, como denominou o vice-presidente Geraldo Alckmin, não é? Que faz parte de todo esses incentivos que a gente tem dado ultimamente mostrado. E nós vamos também aos municípios do interior desses estados. Como vocês vão pretender? Qual é a estratégia aí, Bucho? Vou dar um exemplo para você, que é para explicar, para deixar bem claro. O CBA conseguiu, durante esses anos, com parcos recursos, desenvolver e concluir a pesquisa do curauá. Curauá é uma fibra que sai da coroa do abacaxi do mato. Aquele que é pequenininho, que a gente não come, mas que ele dá uma coroa grandiosa. Chegou no estágio final. A fibra deu resultado e tal. Ela é fortíssima, eles dizem que serve até para substituir o cockpit de um Fórmula 1. Você vê que ela é muito... Acho que mais forte que fibra de vidro. Exatamente. Ele é para ser usado na indústria automobilística e para termoplástico também. Só que precisa ter escala de produção. Onde é que é possível ter isso? No Novo Remanso, onde já há a cultura do abacaxi. Ou seja, interior. Só que aí é quando entra a empresa. Aí a gente tem que combinar para a empresa ir lá, reunir os plantadores e dizer, ó, planta que a gente compra. Está aqui a tecnologia, está aqui. Essa é a grande missão do CBA. Então, essa é a interiorização. Vamos sair de lá, vamos aqui para o Anuri. Anuri, Codajás, Beruri, Anamã, tudo tem açaí. Do bom, excelente para a indústria de cosméticos, de uma forma geral. E essa fábrica, ao invés de ser feita em Manaus, ela precisa ser feita lá, nesse município, porque lá tem produção. E lá ele pode acessar todos os incentivos da Zona Franca de Manaus, com a fábrica lá. Só que eles não sabem disso. Eles acham que é Manaus, né? Não sabem. Eu recebi 2 empresários que estão construindo um prédio, um galpão enorme no município de Anuri e estavam me dizendo que iam comprar máquina. Eu falei, vocês já cadastraram na Suframa? Vocês são suframados. Não, então, por favor, não compra nada agora, porque quando você for suframado, você tem incentivo para comprar o maquinário, para comprar os veículos, caminhões, para comprar trator, tudo isso porque tem as isenções.
E eles já trabalham em Manaus, eles já fornecem em Manaus, os supermercados já usam a marca deles. Eles me mostraram, e eles não têm essa informação. Imagine, estando aqui, eles não sabiam. Isso aconteceu há 3 semanas atrás. E eles vieram aqui na Suframa, eu coloquei os técnicos à disposição para orientar como fazer o cadastro, como desenvolver o projeto para dar entrada aqui e a gente poder ajudar. É só a informação. Então, esses municípios podem muito bem... você imagina o que é gerar 100 empregos no município desse? Não, e você falando aí, Bosco, fica muito claro para a gente que a Suframa, por décadas, né, dedicou muito o olhar dela àquele modelo da indústria tradicional. Sim. Né? E o que você está mostrando... transformação. E o que você está falando é o seguinte, é colocar em prática algo que a gente sempre discutiu. Né, que é criar novas matrizes, novas formas de gerar recursos, através da própria Suframa. A interiorização do município passa pela mineração também. Nós precisamos balizar nossos rios ainda não estão balizados. Há quantos anos a gente ouve isso? Madeira, e aí a gente tem que pagar milhões para praticagem, para trazer um navio de Santarém para cá. São milhões cobrados. Então, a gente não cuidou disso aqui. Precisamos cuidar. Aí o governo do estado precisa melhorar os portos. Nós continuamos com 95% dos municípios do estado do Amazonas sem condição de desembarcar um container. Veja onde a gente está. Então é preciso dar um start nisso, dizer, opa, chegou a hora de mudar, fato né? da gente começar a trabalhar. Nós temos agora o CBA capaz de desenvolver pesquisas com muito recurso. Nós estamos trabalhando no sentido de que o dinheiro do PDI, 20% do todo vá para o CBA, exatamente para não faltar recurso. Pesquisa custa caro e custa tempo. Agora, Bosco, uma das coisas que a gente ouviu o ministro Alckmin falar é um recurso, pelo que eu entendi, para o CBA funcionar, acho que 49 milhões, se não me engano. Você está falando de acesso do CBA aos recursos de pesquisa e desenvolvimento. Exatamente. Seja, quer dizer, seria um acréscimo a esse valor que ele já falou ali. Esse é o valor que tem hoje para funcionamento da para administração, basicamente, porque não é recurso para pesquisa, não dá para nada. Não dá, E nós estamos trabalhando no sentido de que 20% do todo seja destinado para o CBA. 20% do todo quer dizer 1% dos 5% da lei de informática. Estamos trabalhando nesse sentido de que a regra legal que a gente vai propor para a mudança imediatamente contemple o CBA nesse sentido, para que não tenha problema de fundo. E desse recurso, obrigatoriamente, uma parte será aplicado em Rondônia, Roraima, Acre e Amapá. Obrigatoriamente, tem um mínimo que tem que ser aplicado todo ano lá também, para não deixar ninguém de fora, muito pelo contrário, precisa incluir. Isso é uma mudança, né? Essa de fato é uma mudança da perspectiva da Suframa. É inclusivo, né? Nós precisamos trazer mentes maravilhosas para cá, para interferir, se juntar com as nossas, com o que a gente já tem aqui, e trabalhar no sentido de um futuro não muito distante, porque nós já temos muita coisa finalizada. Eu me referi há pouco de uma coisa do Curauá, mas o INPA tem uma enormidade de pesquisa não falta aqui, né? Tem coisa que já foi concluída. Porque qual é a concepção do CBA? Ele tem que ter a matéria-prima, a pesquisa, o produto e o negócio. Senão não entra. Quer dizer, a cadeia toda. A cadeia toda. Não dá para pesquisar porque que o meu boi caprichoso é azul. Não dá negócio. Entendeu? Então não vai para o CBA. Não entra no CBA. Fica lá na pós, olha, não é aqui, esse aí é lá na Secretaria de Cultura, não é aqui. Aqui tem que dar negócio, tem que gerar emprego no final. Então, na medida em que se descubra uma nova palha que já existe, que pode gerar um tecido no final. Onde é que está a palha? Olha, está no setor, está no município de Erunepé. Muito bem. Tem escala? Não, não tem escala. Então, muito bem, no plantio da palha, ou seja, lá em Erunepé. Incentivando a produção. Aí sim, aí a gente começa a chamar as famílias
para orientar como plantar, para poder vender quando crescer, que é o tempo que percorre aqui a pesquisa, dá o negócio. Quando chega no produto, aí um setor do CBA de negócios entra para atrair as empresas interessadas que vão pagar a patente e levar o produto para comercializar, para fabricar em escala. Essa é a ideia do CBA. Então, eu acho assim que neste momento vai ser uma avalanche de coisas novas, porque muita coisa ficou, descobriu-se, fez e está na pesquisa. Eu vejo, inclusive, né, Bosco, que essa talvez seja a grande mudança da perspectiva da sobrevivência econômica do Estado. Porque, veja, nós estamos falando de coisas que a gente tem a vocação para... Claro. A gente não vai trabalhar com coisas que não são vocacionadas daqui, né? Quase tudo está pesquisado, né? Século XVII vieram para cá, atrás da droga do sertão, né? Levaram tudo, já pesquisaram. Depois as missões americanas que foram para o interior, né? Então todos eles foram pesquisar isso. Mas a gente avançou no seguinte, eu costumo dar um exemplo que é muito prático e todo mundo conhece. De muitos anos levaram o nosso pau-rosa para fabricar o Chanel 5. É o né? fixador, e né? Cortando as árvores e tal. Eu vi aqui no CBA já o óleo sendo extraído da folha. Não precisa mais cortar a árvore. Somente fazer o plantio e retirar as folhas caídas, eu não sei que estágio que ela é retirada, a folha para a produção do fixador para a gente produzir aqui. E aí nós temos o nosso parque aqui em Manaus e no interior a possibilidade de fazer a fábrica lá mesmo para essa produção. Eu queria que você falasse um pouco dessa relação com a questão ambiental. Por quê? Porque a gente sabe que uma das grandes travas nesse processo todo não é a vocação, porque a gente sabe que a gente sempre foi muito rico do ponto de vista da matéria-prima. Talvez seja um problema de escala, mas isso você resolve com investimento. Né? Mas existe um problema, que eu não diria um problema, mas é uma barreira que você precisa superar, que é a questão ambiental. Né? Quando você fala em plantio, quando você fala em extração, quando você fala em mineral, parece que acende um alerta mundial para a Amazônia. Né? Pois é. Que não precisa, né, Bosco? Não, porque... Tecnologia é para isso. E né? a informação. A gente cai de volta na informação. Nós somos o motor da economia brasileira. O que a gente precisa é levar essa informação lá para fora, para o resto do Brasil. Porque, de fato, essa é uma guerra. A guerra da informação é uma guerra particular. Está preparando para enfrentar isso? Preparado para fazer isso. Nós já temos o planejamento, sabemos o que queremos, nós só precisamos do recurso que, se Deus quiser, nós teremos no ano que vem aqui. Veja bem, nós vamos preparar essa grande feira que vai acontecer 7, 8 e 9 em Brasília. A Zona Franca vai para lá. A montanha vai a Maomé. Vai mostrar o que nós somos. Todas as nossas fábricas, a nossa UEA, o nosso CBA, o resultado da lei de informática do Amazonas, que já resultou de pesquisa, de tecnologia desenvolvida aqui, será em novembro, e nós esperamos, de fato, que isso seja o pontapé inicial para que a gente possa, a partir daí, fazer. Nós não temos um centavo para fazer isso. Quem vai gastar, quem vai investir são as empresas do polo, através da Eletros e através da Abraciclo, que é a Associação do Polo de Duas Rodas, e a Associação dos Eletroeletrônicos. As duas associações, é que vão arcar com todas as despesas. Nós estamos conversando com o governo de Brasília, de forma que a gente possa fazer um free shop lá, para vender, vendendo os nossos produtos, e nós queremos uma isenção de impostos para que a gente possa vender eles por um preço bem barato, vai ser uma promoção. Mas isso de forma permanente lá? Não, somente 3 dias. Durante o período... 7, 8 e 9. Aí depois a gente tem que vir embora, senão a gente quebra o shopping. Não, isso quer dizer... Brasiliense, não é por aí. Mas a gente vai vender nossos produtos lá, mostrar. Ninguém defende o que não conhece. Ninguém defende o que não conhece. Você acha que essa é uma estratégia importante? A comunicação? Importantíssima. Eu servi lá em Brasília, como você sabe. Então, o deputado, vou pegar um exemplo aqui, ele chega lá porque quem ajudou ele na campanha, o grupo empresarial,
passou a campanha toda falando mal da Zona Franca. Poxa, a gente podia estar melhor aqui no estado, mas a gente não está, porque a gente não pode... Todos os ar-condicionados são fabricados em Manaus, e sabe como é, essa moto-honda de lá, e não sei o que, começa a falar mal. O cara já chega com raiva da Zona Franca quando chega em Brasília. Dia 1º de fevereiro ele toma posse em Brasília. Começa a conviver com os colegas, continua com raiva da Zona Franca. No segundo semestre ele já está no ambiente do debate nacional. Aquele negócio da campanha foi ficando para trás. Mas ele continua com raiva da Zona Franca, porque os amigos dele, os parceiros dele, falaram mal da Zona Franca. Ele não sabe nem direito onde é, né? Aí ele se encontra com os parlamentares do Amazonas lá. Ele falou, vamos visitar a Zona Franca. Quero te levar para visitar. Aí, tá bom, eu vou lá. Aí ele vem. Quando ele vem aqui, ele vai... São duas empresas aqui do Polo que estão sempre prontas para receber. Aí ele, Samsung, Honda e LG. Aí eles vão lá, aí olha, sai de lá, esse cara, eu não sabia que isso era assim, rapaz. Aí ele volta para Brasília, esse cara passa a ser defensor da Zona Franca. Então isso é um ciclo. Acontece regularmente, só que quando está atingindo 20% ali do Congresso Nacional, volta para o zero. Entendeu? Não dá tempo deles saberem. Então, essa estratégia mudada, quer dizer, Maomé estava subindo para a montanha. Só que Maomé vai de vez em quando lá, né? Ele é de vez em quando e tal. Agora não, a montanha está indo a eles. E nós vamos fazer uma preparação de 3 meses, anunciando antes que em novembro haverá, a Zona Franca estará em Brasília. Para ele ir lá, tirar meia hora e atravessar a rampa e ir lá ver a Zona Franca. Dizer, nossa, é isso aqui, porque nós estaremos no final do debate. Vai estar bem do texto. Então, é importante que o Brasil, por seus representantes, esteja convencido de que a Zona Franca é o que é. Ela é boa para o Brasil, ela é importante para a economia e para a indústria brasileira e ela é um colosso maravilhoso para o planeta, por causa da preservação da floresta. Agora, eu queria falar um pouquinho sobre reforma tributária. A gente viu você defendendo ali a bancada, mas principalmente essa mudança no processo de tributação no país, que é algo que todo mundo queria, né? Todo mundo, ninguém é contra uma reforma tributária. O que se queria, obviamente, era que aquilo que nós temos de garantias de competitividade não fosse modificado. Primeiro, eu queria que você me dissesse se de fato nós temos essa garantia no texto que foi aprovado na Câmara. É óbvio que ainda vai ser discutido no Senado. O que já está posto e aprovado, eu reitero, pela união de todos, governo do Estado, prefeitura municipal, mas especialmente pela força e dedicação da nossa bancada. A bancada do Amazonas é muito valente lá. E ela, incrivelmente, é muito respeitada pelas outras bancadas. A gente, em razão da Zona Franca, historicamente, isso não é nessa legislatura, nem na legislatura que eu servi, mas historicamente, todos são guardiões, assim, com raríssimas exceções, todos são guardiões da Zona Franca de Manaus, sempre foram. Eu me ocupei de pesquisar isso ao longo dos últimos anos, desde o tempo do deputado Pereirinha, que foi quem teve a ideia daqui do parque da Zona Franca de Manaus. Então, da forma, o formato que foi entregue ao ministro Haddad naquela reunião da bancada, dos técnicos do governo e com o Ministério, foi exatamente o que foi para o texto constitucional que foi aprovado na Câmara. Saiu da Câmara a força da nossa bancada, a articulação da nossa bancada, o momento que a gente vive através da coordenação do senador Omar Aziz, junto à presidência da República, permitiu que o senador Eduardo Braga fosse o relator no Senado. Quer dizer, então, acaba sendo uma garantia também. Nós estamos garantidos na Zona Franca. Acho que ele vai ter mais problema com o resto do Brasil, né? Que tem que acomodar muitas regiões, do que com a Zona Franca. Mas é uma garantia para nós ser igual, não é?
ele ser o nosso relator. Então, acho que se mudar alguma coisa no texto, vai ser para deixar mais claro ainda a segurança jurídica há tanto tempo reclamada, que a gente não tinha, porque estava tudo na lei complementar, né, Álvaro? Isso. O texto da Constituição só tinha o prazo, era geralzão. O resto era lei complementar. Então, depois que a gente tiver aprovado o texto constitucional, saindo do Senado, voltado para a Câmara, porque vai ter modificação, né, ou não, ninguém sabe prever o futuro, enfim. Vai ser um debate mais aprofundado no Senado, são menos parlamentares, então vai ter um debate muito bom, em que as coisas se esclarecem muito mais. Uma vez aprovado, vem as leis complementares. E aí a gente tem que ficar exatamente atento. Eu espero que lá no ano que vem, quando começar o debate das leis complementares, a SUFRAMA tenha efetivamente cumprido o seu papel inicial de integrar regionalmente nossos estados e nossos parlamentares. É porque aí você ganha mais força. Nós não seremos 8 deputados, seremos 40. Nós não seremos 3 senadores, nós seremos 15. Portanto, hoje nós melhor. Não temos isso, a verdade é essa, né? Porque você nós olhamos, vamos fazer a nossa meia-culpa. A SUFRAMA olhou para o umbigo, olhou para Manaus. Eu ouvi isso de colegas meus quando eu era presidente da Comissão de Indústria e Comércio, por ocasião do debate das ações que atacaram o polo de concentrados. Sim. Eu procurei alguns colegas deputados da região e eles disseram para mim, na minha cara, Bosco, nós estamos com a mão inchada de aplaudir vocês. Desculpa. Só vocês, né? Tá certo. E eu tive que ouvir aquilo, eu nunca me esqueci disso. Era uma tarde, 2 horas da tarde, eu tinha voltado do almoço, fui falar com o espírito desarmado. Eu disse, mas calma, a gente vai mudar isso, enfim. Fiz uma argumentação lá, mas eu ouvi isso das pessoas. Isso me chamou a atenção exatamente para ele. Eu, uma vez chegando aqui, eu preciso reverter isso. Eu quero que todos se aplaudam e que todos usufruam daquilo que é para ser usufruto deles, da nossa região. Nós aqui para cima do Brasil, aqui para o norte, nós somos iguais. Lá para baixo, eles não sabem onde é Rondônia ou Roraima, eles acham que é a mesma coisa. O senador Alcolumbre me disse, Bosco, que eles acham que eu sou do Roraima. E olha que eu fui presidente do Senado, um dia desses conversando com ele. Eu disse, é isso, senador, é isso mesmo. E é isso que acontece, senão nós precisamos estar unidos aqui em torno desse programa. Bosco, tem vários pontos que a reforma, na verdade, deixa dúvida. E a gente conversa com alguns setores da indústria, do comércio, algumas associações, inclusive, eles ainda estão muito preocupados, né? E eu acho que é natural, né? Até você ter, de fato, concretamente como vai ser, você sempre fica naquela dúvida e não é exagero, né? Porque você está falando da vida dessas pessoas, né? Da estrutura, digamos assim, do setor que elas atuam. Mas tem 2 pontos que eu acho que é importante. O primeiro é o do PPB, porque a reforma não prevê, por exemplo, essas modificações para projetos futuros. É como se ela garantisse só o que já está, né? E, por exemplo, a gente sabe que a evolução tecnológica ela é constante e boa parte dessas indústrias vai precisar reformular esses projetos no futuro, garantir novas linhas, ampliar novas linhas, mudar produtos, né? Porque a própria evolução tecnológica exige. Como é que está essa discussão internamente? O nosso sonho é que o PPB volte para ser debatido aqui dentro da SUFRAMA. Hoje ele é em Brasília, o grupo de trabalho do processo produtivo básico. Ele vai para lá e alguns demoram muito tempo, então, com a razão do investimento, acaba atrapalhando. Mas isso é uma coisa que a gente, inclusive, vem debatendo com o ministro Geraldo Alckmin, né, no sentido de que a gente possa resolver com brevidade esse assunto. O PPB é um adicional para quem se instala em Manaus. Nas outras regiões do Brasil não tem isso. Não tem isso. A fábrica chega lá, se instala e começa a produzir. É exatamente em razão dos incentivos. O PPB tem que cumprir aquilo e se comprometer com as questões sociais, ambientais e tal, que a gente tem que prezar. Então, a gente, na verdade, tem que trabalhar a sintonia fina disso para este novo momento. Isso vai ser feito como na tua visão? Nas leis complementares. Lei complementar. Nas leis complementares. Então não adianta o pessoal querer antecipar esse debate, é isso que você está dizendo. Exatamente, senão a gente quem morre de véspera é peru, né?
No Natal tem então, que matar agora, o peru antes. na sua visão, a lei, o projeto que vai ser votado, que é a mudança constitucional, ela está ok. Perfeita. Olha só. E aí a gente tem que ir trabalhar. Quem diria agora... que nós conseguiríamos inserir na Constituição da República, mais 2 itens, lá no artigo 92, tinha o A que garantia. Entrou o B e o C, que nos dá a garantia de que todos os incentivos usufruídos em 30 de maio de 2023 serão mantidos. E aí se tirar uma vírgula, um real, opa, isso é incondicional, e aí morre a lei lá na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara ou do Senado, por causa que vai estar na Constituição a tal da garantia jurídica que todo mundo reclamou. Eu prevejo uma avalanche de projetos novos para a Zona Franca na hora que for promulgada essas modificações. No dia seguinte está no Diário Oficial, tem muita gente se arrumando para vir para cá. Por isso que eu estou preocupado com a oferta das áreas, que é um incentivo também para Sim, é uma das coisas que as indústrias querem. Nós vamos rediscutir essa coisa, porque o preço do metro quadrado de R$1, preço do metro quadrado da terra, aqui era um dos incentivos, um dos atrativos, um dos incentivos. Outras regiões no Brasil estão dando a terra de graça e não cobrando o IPTU por 20 anos para as empresas se instalarem lá. Enquanto eles começam a oferecer isso, nós começamos a vender o metro quadrado por R$300 dentro do parque industrial, onde já tem uma logística. O que aconteceu? Algumas empresas começaram a ir para a M010, com dificuldade de logística, mais distante, aumentando o custo administrativo, o custo dos processos, tudo para ficar exatamente mais longe. Então, essas distorções, nós precisamos aqui na Suframa ter o cuidado de botar tudo nos trilhos novamente. Repare bem, nós estamos há vários períodos, não passamos de 110 mil funcionários diretos. Sim, empregos diretos. E a gente aumenta o faturamento e aumenta a produção, mas não passa de 110 mil postos de trabalho. Por quê, Bosch? Por causa do avanço tecnológico. Com a implantação da inteligência artificial, isso tende a diminuir essa mão de obra. Eu trabalhei, fiz meu estágio de técnico eletrônico em 1980 na Sempre Toshiba. Fui para lá como técnico eletrônico, fui esmerilhar bico de solda, fui técnico de linha, fui chefe de linha de produção, eram 92 trabalhadores, montadoras, revisoras, calibradoras, todo mundo lá. Voltei agora, dia 12, na linha que eu trabalhei. E aí? Foi maravilhoso, porque tem 6 funcionários trabalhando. De 90, e o resto é computador. O resto são máquinas. Produzindo muito mais, não tem mais a calibradora, não tem mais a revisora, que revisava a placa, tudo é o computador que faz. Com a inteligência artificial, eu acho que isso vai cair para 1. Então, para onde vai essa mão de obra? Preparadíssima. A mão de obra local é preparadíssima, ela é fantástica. Nós somos pessoas das fábricas, a gente estuda para ir trabalhar na fábrica, nós somos industriários, seja gerente, subgerente, chefe de setor, operário da linha de produção, nós somos operários de fábrica, nós temos essa tradição, isso tem um valor incomensurável. Ninguém pode dizer quanto vale um povo que é preparado para ir para a linha de produção, diferentemente do que eu vivi em 1970, nos anos 70, quando se iniciou a implantação das fábricas do polo industrial. Álvaro, a grande crítica era de que nós estamos mudando a cultura do nosso povo é extrativista, e agora estamos transformando os homens em máquinas, as meninas em máquinas. Cada geração é uma problemática. Nós estamos esvaziando o interior do Estado, isso vai ser um caos. O nosso grande valor planetário hoje é exatamente a floresta em pé, por causa do esvaziamento do interior do Estado e o polo industrial. Bosco, agora, o que você está apresentando, no meu entendimento, é um problema, que é exatamente o seguinte: a Zona Franca talvez vá se expandir em número de projetos, em faturamento,
mas talvez a quantidade de empregos gerados por conta desses investimentos não seja mais tão alta quanto a gente naturalmente imaginaria. Ou seja, o que fazer com essa massa de trabalhadores aí? Veja bem, qual é o problema? Lembra que eu falei que a gente tem que ir para o andar de cima para discutir o nosso modelo? Uhum. Não podemos ficar miudamente discutindo aqui embaixo, nós temos que ir para o andar de cima. É exatamente olhar para o futuro. Nós temos que correr com o projeto, uma das pontas do triângulo da Suframa que foi abandonado, que é a agroindústria. A Suframa nasceu, o símbolo dela é um triângulo: indústria, comércio e agro. Eu trabalhei na Sharp, nós tínhamos a fábrica de palmito da Sharp. A Evadim tinha a sua, a CCE tinha, a Moto Honda tinha. Cada um tinha que ter um projeto, né? Por isso que tem as EFs. Por isso que foi criado o Distrito Agropecuário da Suframa. Isso foi abandonado há algum tempo. Só que a insistência de muitos empreendedores, durante 40 anos, insistindo em plantar laranja, em plantar açaí, em plantar café, em plantar uva, na região em plantar pitaia, na região da agropecuária da Suframa, juntamente com a Embrapa, que fez um belíssimo trabalho de estudo de campo. Foram 4 décadas adaptando e desenvolvendo essa cultura. A produção é magnífica. As lâminas d'água de peixe do Rio Preto da Eva é a segunda da região, só perde para Rondônia, a informação que eu coletei lá. E nós estamos, junto com a Prefeitura do Rio Preto da Eva, trabalhando o Distrito Agroindustrial. Serão 20 lotes. A Prefeitura está trabalhando muito fortemente, a gente espera que em 12 meses esteja entregando, junto com a Prefeitura, esse lote para montar as agroindústrias. Isso precisa ser disseminado, porque nós teremos a mão de obra preparada com linha de produção, para levar para a agroindústria chegar e montar com rapidez, pela prática desenvolvida no Parque Industrial de Manaus. Então, nós temos muitos profissionais capacitados. Isso a gente tem que levar para o interior do estado também, exatamente para que a gente possa preencher essa mão de obra. Veja bem, os deuses da floresta conspiram a nosso favor. Nós vamos aprovar a reforma tributária, dando a segurança jurídica para os próximos 50 anos, para quem quiser se instalar aqui. Novas empresas virão. Nós esperamos, no ano que vem, quebrar a barreira dos 110 mil empregos pelo volume de negócios que vão se instalar aqui. Ao mesmo tempo, novos negócios a partir das nossas coisas, da nossa região, com o CBA já dando resultado. Ou seja, tem 50 anos para isso, né? Tem que fazer a sua parte perfeitamente. também, né? Das nossas coisas, muitas coisas estão pesquisadas. Precisa a empresa entrar e aí todos nós temos que estar sentados à mesa, governo federal, governo estadual e prefeitura de Manaus, para facilitar. Neste caso aqui, é o que nós estamos fazendo junto com a Sudam e com o BASA nos outros estados, sentando à mesa junto com o governo e prefeitura para que sejamos únicos no projeto de desenvolvimento da nossa região. Eu acho isso ótimo. Quem não vai gostar muito são os ambientalistas, Bosco. Eles vão de compreender que a gente precisa olhar além da copa das árvores. Há pessoas que precisam sobreviver. E uma coisa que eu defendo, onde é que está escrito que no meio da floresta nós não podemos ter uma indústria não poluente como a nossa? Não está escrito em lugar nenhum, muito pelo contrário. Quem é a favor da manutenção da floresta, lá na Europa, que são os que mais gritam com relação a isso, sabe, eles têm consciência de que foi exatamente este parque industrial que manteve a floresta em pé, como a gente diz, aí, do jeito que nos permite. E o governo há de regulamentar a extração dos nossos minérios aqui, porque isso precisa ser explorado. Já deu. Muito né? tempo, Nós precisamos saber como retirar o nióbio, sem agredir o meio ambiente. O nióbio está aí, está aqui no Rio Negro, a empresa já nióbio, potássio, ouro. O mundo inteiro explora isso aqui. Por que a gente não pode? Exatamente, a gente tem que poder e isso tem que ser regulamentado com brevidade. Poxa, queria agradecer, desejar aí sorte aí nos próximos meses. Acho que é um trabalho que está se iniciando com uma visão diferente. Isso acho que a sociedade precisa reconhecer, né? Nós passamos muitos anos olhando a Zona Franca de um único jeito.
e pensando a Zona Franca de outro jeito, mas que nunca saiu do papel. E eu vejo que os movimentos da sua gestão são no sentido de tirar do papel muita coisa que a gente pensou e que acha que é viável, mas que nunca fez de fato ser viável, né? É isso. Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade. Tamo junto, vamos em frente. Obrigado.